Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas essa é a nossa aula 6 do primeiro bimestre de filosofia do terceiro ano do ensino médio da Escola Silvio Marcondes. Mas é também a segunda aula do período de isolamento social que vocês estão assistindo, certo? Então, olha só, o que eu estou aqui aberto nessa página é a página 65 e a página 66 do caderno do aluno de vocês, tudo bem? É esse material que a gente vai estudar hoje, né? Eu vou dar minha aula baseada no que está apresentando aí nesse material. Então, pegue o seu caderno do aluno, abra aí na página 65 e acompanha enquanto eu vou explicando para vocês, tudo bem? Então, olha só, o tema é o que é filosofia, certo? A filosofia, ela é marcada pelos porquês, né? A filosofia ela não é ciência, a filosofia ela é investigação. Ela é uma disciplina especulativa, ou seja, de inquérito, de questionamento. E tem como marca característica o pensamento sistemático e organizado sobre o mundo das relações em que os homens estabelecem com a natureza, com as suas construções materiais e simbólicas e como eles se relacionam, convivem entre si e com a transcendência. E é exatamente por isso que a filosofia ela é dividida em várias áreas, né? Algumas a gente já viu em anos anteriores, como por exemplo a epistemologia, que nós vimos no primeiro ano do ensino médio, a política, que nós vimos no primeiro ano do ensino médio, a ética, que nós vimos no segundo ano do ensino médio, a lógica, que nós vimos também no primeiro ano do ensino médio, né? Ou seja, são a metafísica, que também nós vimos no primeiro ano do ensino médio, são exatamente formas de pensar, de questionamento da nossa realidade, a nossa realidade política, a nossa realidade estética, a nossa realidade social, a nossa realidade com relação às escolhas que a gente tem para a nossa vida, a nossa realidade existencial, tudo bem? O segundo parágrafo vai dizer assim: o pensamento filosófico nos faz voltar para a realidade, nos orienta ao sistema de valores e crenças e às formas como nos desligamos e reproduzimos ideias que nos aprisionam e nos fazem veículos de preconceito e discriminação. Né? Então, muitas vezes, a gente se apropria de certas ideias que são passadas por meio de personalidades, atletas, políticos, astros da TV, e que às vezes a gente absorve essas ideias como se elas fossem verdades absolutas, sem um filtro, sem um questionamento. Né? Isso pode ser extremamente perigoso. Recentemente, a semana retrasada, o presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, ele, num pronunciamento, falou que uma das coisas que poderia ajudar as pessoas que estão com coronavírus ou com suspeita de coronavírus é tomar desinfetante, né? A gente não sabe se ele falou isso brincando ou falou sério, mas o que acontece é que muita gente tomou desinfetante e se intoxicou nos Estados Unidos. Algumas pessoas chegaram inclusive a óbito, né? Não foram mortas por coronavírus, mas foram mortas por é, enfim, um saber falso, né? Um saber enganoso de uma personalidade. É disso que está falando aqui o texto. O pensamento filosófico, dessa forma, nos capacita para escolher melhor os caminhos que queremos trilhar. Trata-se de um projeto ambicioso que deixou marcas na história. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Avicena, Descartes, Voltaire, Kant, Sartre, Foucault e tantos outros famosos e desconhecidos do grande público que pensaram temas e problemas da existência humana em diferentes tempos e em diferentes culturas. Quais filósofos você conhece que estão vivos e atuantes hoje? Algum deles é brasileiro? Né? Então, assim, a gente citou ali o nome de alguns filósofos, a maioria deles vocês já viram em anos anteriores. E a questão, assim, você conhece alguém que trabalha até hoje, alguém que é atuante, algum deles é brasileiro? Recentemente, nos últimos anos, tem se apresentado algumas pessoas no cenário brasileiro com reflexão filosófica. Um deles é o Mário Sérgio Cortella. Eu vou colocar uma imagem dele
na atividade que vocês vão realizar. Outro é o Leandro Carnal, que não tem formação em filosofia, ele é historiador, mas ele traz muitas reflexões filosóficas, né? Outro é o Clóvis de Barros Filho, que também é um professor de filosofia, que está muito no cenário, né? De questionamento da política brasileira e tal. Outro é o Pondé, também está sempre aparecendo na mídia, e por aí vai, né? Há alguns anos atrás, alguns alunos, né, de uma outra escola vieram me perguntar se, por exemplo, o Felipe Neto, ele era filósofo. E quando me perguntaram, eu nem sabia quem era o Felipe Neto. Eu fui pesquisá-lo, ele é um youtuber, né? Que até hoje, né, tem lá seus seguidores no YouTube. Bom, o Felipe Neto, ele não é filósofo, tá? Ele pode trazer alguns questionamentos sobre a realidade, ele tem a sua opinião, mas ele não tem um pensamento sistemático, né, organizado. Tudo bem? Ele é um youtuber, um influenciador, com algumas ideias de até boa qualidade, tudo bem? Mas filósofo propriamente dito ele não é, até porque ele não escreveu nenhuma obra de filosofia, né? Alguma coisa que fique aí como marca da sua existência e do seu pensamento, certo? Bom, vai ter uma atividade lá no link que eu vou colocar aqui abaixo deste vídeo para você poder ali pesquisar um desses nomes que eu falei, né? Mostrar aí alguma coisa, fazer uma pesquisa sobre essa personalidade, né? Sobre esse filósofo brasileiro, tudo bem? Continuando aqui com o caderno do aluno, olha só. Somos todos filósofos? É um questionamento. Para responder essa questão, é importante conhecer o significado das palavras senso comum e senso crítico e filosofia. Então você vai pesquisar o que significa senso comum, o que significa senso crítico e o que significa filosofia. No caderno de vocês tem lá alguns registros que eu passei sobre isso. Se não, no caderno do terceiro ano, no caderno do segundo, no caderno do primeiro ano tem também. Pesquisem isso, tudo bem? Olha só, então o que é o senso comum, o que é o senso crítico, o que é filosofia como reflexão espontânea e o que é filosofia como especialidade acadêmica, que são esses quatro que eu falei para vocês, que são brasileiros, né? O Cortella, Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, tudo bem? Também o Clóvis de Barros Filho e o Pondé. Né? Eu vou colocar a imagem dos quatro lá na atividade para vocês, e aí vocês escolham um para pesquisar. Eles fazem uma filosofia com especialidade acadêmica. Tudo bem? É diferente de uma reflexão espontânea que a gente pode ter numa aula de filosofia, que vocês podem ter no dia a dia de vocês. Tá certo? Olha só. Aqui tem um pensamento de um filósofo importante, John Dewey. Ele diz: a reflexão envolve, segundo John Dewey, um estado de dúvida, de questionamento, de perplexidade, de dificuldade tal que nosso pensamento formula incessantemente indagações e formas de resolver, ainda que provisoriamente, a dúvida e diminuir a perplexidade. Né? Então, ou seja, de certa forma, a gente pode entender que é natural ao ser humano questionar a realidade, né? Ter essa posição de questionamento sobre a realidade. Certo? Então essa é a aula de hoje. Façam a atividade. Se tiver alguma dúvida, pergunta para mim no link de dúvida que eu vou disponibilizar para vocês, ou na descrição desse vídeo, ou embaixo aqui desse vídeo, na página onde você está assistindo essa aula. Tudo bem? Então até a semana que vem com um novo vídeo, uma próxima aula. Um abraço.